mais uma vez. Olá para quem está aí do outro lado da tela. Nesta ocasião eu quero falar com vocês sobre o texto do Salmo 90, especial versículo 12. O propósito aqui desse vídeo e desse encontro é apresentar uma devocional. Então, eis o que diz o texto sagrado. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Antes de tratar desse texto, desse verso específico, é útil a gente mencionar aqui um preâmbulo a esse versículo. O nome do livro dos Salmos no qual está esse versículo é Tehillim, ou seja, louvores. É um livro dividido em 5 livros, dos quais 4 concluem, 4 primeiros, né? O livro dos Salmos é composto por 5 livros, 4 primeiros concluem com louvor, no verso ou os versos finais, dependendo da tradução aí, enquanto que o quinto livro dos Salmos ele conclui com um grande louvor, o salmo completo, né? O último salmo é um louvor completo. E de acordo com os rabinos judeus, a divisão em 5 partes dessa Sagrada Escritura, os 5 livros de Moisés, está refletida aí nas 5 divisões do livro dos Salmos. Então, a Torá, aquilo que a gente chama no Brasil de Pentateuco, 5 livros de Moisés, tem esse reflexo aí da sua divisão quíntupla, refletida no livro dos Salmos, indicando que também o livro dos Salmos, essa divisão significa que também o livro dos Salmos é a palavra de Deus. E o livro 3, antes de falar do livro 4, no qual aparece o nosso versículo em questão, ele é dominado pela crise do exílio, o livro 3º, enquanto que o livro 4 ele vai apresentar uma resposta para esse problema do exílio. Falando do Salmo 90, então, já adentrando mais ainda dentro do nosso texto, próximo aí ao versículo, né, que a gente ainda vai chegar nele, ele volta às raízes de Israel como oração. Esse livro ele inaugura o livro 4, né? Esse Salmo de Moisés, que volta às raízes de Israel, na figura específica de Moisés, que é o escritor desse salmo específico, que viveu por volta de 1400 a.C., na minha visão. Há uma outra visão alternativa que coloca ele nos anos 1200. E aqui faz, então, nesse salmo o quê? O autor, que é Moisés, ele faz o mesmo que ele fez no Monte Sinai, ou seja, após o incidente do bezerro de ouro. Ele invocou a Deus por misericórdia, para que Deus mostrasse misericórdia ao seu povo. Tendo ciência, então, desse contexto geral, já entrando mais aqui na questão estrutural do texto. O Salmo 90 ele é um quiasmo. Quiasmo é uma estrutura em forma de X, se é que eu posso assim dizer, e que está destrinchada em forma de cone, ou nessa estrutura deslocada, como que apontando para dois extremos do texto, de maneira que ele haja um centro. O autor judeu, os autores judeus, melhor falando, eles trabalham muito com essa ideia de paralelismos na poesia deles e nos escritos deles. E aqui a nossa divisão desses paralelos, a gente observa que A1 é paralelo a A2, versículo 1 e 2, paralelos ao versículo 17. A temática então aí é: o Senhor é Deus, que o Senhor seja nosso Deus. B1, autoridade de Deus sobre o homem. B2, oração pela misericórdia de Deus. E no centro do salmo, que é a parte C1 e C2, ira de Deus, nos versos 7 a 10, e resposta apropriada à ira de Deus, versículos 11 e 12. Então, o verso 12, ele faz parte do clímax do texto e mostra a atitude apropriada de nós como humanos diante de Deus. Então, esse verso é uma oração em duas partes, o versículo 12, onde Moisés ele pede para Deus nos ensinar a contarmos os nossos dias com senso correto de perspectiva. E para a gente ter a nossa perspectiva de maneira adequada, a gente deve colocá-la à luz da eternidade. E aqui eu cito o autor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, o qual afirma que os nossos desejos não são demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas de coração dividido, correndo tolamente atrás de álcool, sexo e ambições, quando infinita alegria é oferecida a nós, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de terra em uma favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite
para passar as férias na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. Então, à luz dessa fala, eu digo aqui para o nosso coração que contar os nossos dias significa ter em vista essa fala do autor aí, do Lewis, e significa que contar os nossos dias é termos um senso do que é realmente importante para nós, o que tem valor eterno, é isso que realmente importa. Contar então os nossos dias significa termos um senso adequado das prioridades na maneira em que nós vivemos. E é por isso então que o texto ele fala: ensina-nos em primeiro lugar a contar nossos dias para, ele visa um propósito, alcançarmos um coração sábio. Então, um coração sábio é um coração que tem harmonia com Deus. É um coração focado no propósito de Deus e não no propósito meramente humano e pessoal. É viver para a glória de Deus em todas as suas atividades diárias, em todos os seus atos, pensamentos. É toda a vida, ou seja, toda a vida é espiritual. E é viver como Cristo que considerou seus dias não meramente para si, não para si um egoísmo, mas sim para a glória de Deus. Algo que acabou redundando em alegria eterna para todos os que encontram nele conforto, consolo, alegria e satisfação. É como diz Santo Agostinho, quando ele fala de que fizeste-nos, ou nos fez, melhor dizendo, para ti, e inquieto está o nosso coração. Está errado aí a escrita, né? Enquanto não repousa em ti. Então, só é importante o que é eterno. Conta-se que, aqui uma ilustração, numa porta tripla de uma majestosa catedral, há 3 inscrições. Sobre uma porta está esculpida uma linda coroa de rosas, e embaixo está a inscrição: tudo que satisfaz é apenas por um momento. Sobre uma segunda porta há uma cruz, onde essas palavras abaixo dela estão da seguinte maneira: todos os problemas são apenas por um momento. E aqui eu lembro da música do grupo Palavra Antiga, onde fala que toda dor é por enquanto. Basta você pesquisar aí, você encontra uma bela canção. E por baixo da grande porta central está escrito: só é importante o que é eterno. As 2 portas laterais da catedral são lembretes de que, embora os nossos prazeres e problemas da vida sejam momentâneos, nossa relação com Deus, que é a nossa morada, é eterna. Então, que venhamos, à luz de toda essa reflexão, essa devocional breve, a contarmos cada dia das nossas vidas de maneira sensata, a fim de que consigamos alcançar, com a graça do Espírito Santo, um coração realmente sábio, e não sábio aos nossos olhos, mas sábio aos olhos de Deus. Que Deus seja conosco.